Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e começando agora um especial incrível do mês de mulheres no melhor podcast da sua vida, o Vida na Vida. Que prazer ter você com a gente esse mês de março agora. Só vai ter convidada maravilhosa e hoje a gente começou, ó, como? Ai, Como? muito top, gente, né? O nível tá lá em Tá cima. lá em cima, meu Deus do céu. Nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, essa mulher que tem feito a diferença na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. Ela tem sido uma bênção na vida das mulheres de lá, Sim. no grupo de ação social que ela lidera. E nós estamos falando da esposa do nosso querido pastor Carlos Carneiro, a Débora. Seja bem-vinda aqui com a gente. Que bom ter você Bem-vinda. aqui nesse dia. Que privilégio. A gente já conversou um pouquinho com seu esposo, com o pastor Carlos, e foi tão tremendo, foi tão bom ouvir as histórias, né, o que ele já passou, o que ele já superou e onde Deus está fazendo muito mais na vida dele, e como ainda tem muita coisa para Com fazer. certeza, ainda mais depois que você chegou, É, né? exatamente. Esse ponto é especial. Esse Isso aí. ponto, né, fez a curva, Com fez a curva. certeza, fez toda a Né? E a diferença. gente agora está aqui com o privilégio de ter você conosco. Seja bem-vinda a esse programa, a esse podcast maravilhoso. Gente, é uma alegria assim, muito grande estar do lado de cá. Porque eu já tenho estado do lado de lá e sido grandemente abençoada Ai, com que todas bom. as histórias, com as experiências, com os ensinamentos. Então, estar aqui desse outro lado para compartilhar um pouquinho da minha história é um prazer e uma alegria muito grande. Ah, que Ai, bom, que prazer bom. nosso, né? Com Todo certeza. nosso. Então conta um pouquinho pra gente, não pra gente que tá aqui, Pra mas gente pro pessoal, também. pra gente também, né? Não sei disso Tá que eu ia bom. falar, não só pra gente, mas pro pessoal que tá assistindo a gente. Quem é a Débora? Bem, a Débora é uma filha amada de Deus. É uma mulher muito grata por tudo que ele tem feito, pelo modo como ele tem cuidado e conduzido a minha vida. É uma pessoa com a alma solar, porque eu amo o dia, eu amo o sol, eu amo praia. Isso é algo assim que faz parte da minha vida, do meu cotidiano. E eu sou uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo. Desde nova, tendo uma experiência com o Senhor, eu fui batizada com o Espírito Santo muito nova. E se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui, é porque o Espírito Santo tem me acompanhado e isso é maravilhoso. Eu sou esposa do Carlos Carneiro, que é pastor da Nova Vida de Bom Sucesso. Sou mãe do coração de 3 filhos, né? A Bia, o Alan e o André. Então, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu me sinto uma mulher muito abençoada por Deus. Ai, que lindo, né? Você falou de uma coisa da sua companhia, né, do Espírito Santo, e eu acho isso tão incrível, né? Uma das coisas que mais marcaram na minha vida, na minha caminhada com Deus, foi quando eu descobri, depois de muitos anos, né, na igreja, eu descobri uma versão de uma Bíblia que falava exatamente sobre a bênção, né, que Paulo dava para as igrejas, né, que fala: o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, né, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. E nessa versão estava falando uma amizade profunda com o Espírito Santo, e aquilo marcou tanto a minha vida que eu falei assim: eu quero ser amigo do Espírito Santo. Né? E é tão bom, né? Você falou disso, me deu até uma alegria. E isso é muito lindo, porque muito parecido com o que você está falando foi o que eu vivi com 7 anos. Na realidade, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela já começou a se aproximar de Deus, começou a conhecer a Deus. E a minha família começou a frequentar a Nova Vida de Botafogo. E eu me lembro que aos 7 anos eu estava ali sentada no meio daquela igreja maravilhosa, com meu pai ao lado, com a família, porque era o batismo da minha mãe. E eu ficava vidrada naquele batistério lá no alto, esperando o momento que a minha mãe ia chegar. Na época era o pastor Leonardo. E eu ansiando muito aquele momento. E depois do batismo da minha mãe, eu decidi servir a Deus. Eu decidi ser crente. Era o que eu falava para minha mãe: mãe, eu quero ser crente. Porque eu chegava na igreja, frequentava a escolinha e era uma atmosfera como se fosse assim: eu posso dizer que o Senhor me atraiu. O Senhor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim. O Senhor me atraiu. E depois disso eu ficava no pé dela: mãe, me apresenta
apresenta o pastor. Me apresenta para o pastor. E o pastor, na época, lá só se batizava com 14 anos e tal, mas ainda assim ela não me apresentou. Eu corri para minha avó. Vó, me apresenta o pastor. E com 9 anos eu estava conversando com o pastor e me 9 anos foi o seu batizei. primeiro 9 gabinete. anos foi o meu primeiro gabinete dizendo eu quero ser crente. E ainda, nessa fase de 7 aos 9, eu gostava demais de dançar. E eu falava para minha mãe, mãe, posso ser dançarina e posso ser crente? Aí eu dava nó na cabeça da minha mãe, né? Que ela não sabia o que fazer comigo. Eu queria que desse mais um tempo. E nisso eu me batizei aos 9 e ansiava profundamente o batismo com o Espírito Santo. E num retiro de carnaval da juventude, com 10 anos, eu recebi o Espírito Santo. Uau. E foi a experiência mais incrível. Se vocês me perguntarem qual a experiência mais incrível que você teve na vida, foi o batismo com o Espírito Santo. Uau, Marcou a minha vida. Nossa, isso é tão legal, né? Porque nesses ambientes assim, né, de comunhão, de leveza, é onde Deus mais opera coisas que a gente nem imagina, né? Que experiência linda, aos 10 anos de idade já começando a carreira ali. Eu já vou aproveitar que a gente está falando da idade. Tem uma história que eu ouvi recentemente da própria Débora conversando comigo, né? Foi até quando eu convidei ela para estar aqui com a gente. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu queria que você contasse aquela história lá de quando você tinha 5 anos, né? Eu tinha 5 anos. Pois é, gente, assim, inacreditável, né, para quem eu conto. Aos 5 anos eu levei um tiro. Meu Deus! Como Eu levei Fique com essa, querido. Eu levei um tiro e tenho esse projétil até hoje Fique com mais alojado na minha clavícula esquerda. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus, assim. Foi tremendo. O que Eu fiquei com acontece? essa cara mesmo, quando ela falou. Gente. Ninguém acredita. Eu vou tirar raio-x, né? Vou fazer o raio-x, sai aquela... Sim, sai. Sai. O pessoal me pergunta se quando eu passo, assim, em portas do banco, se apita, qualquer coisa assim. Aham. Não, nunca tive esse problema. Né? Caso alguém tenha Essa curiosidade. curiosidade, não. Só no raio-x. O que acontece? A minha família sempre foi da área de educação e meu avô tinha uma escola. Então, minha família trabalhava todos, mãe, pai, tio, todo mundo na escola. E sabe aquelas crianças que não querem ir para, na época era o pré, não querem ir para a sala e começam a chorar? Sim. Então, isso aconteceu com o menino. Pegaram esse menino e falaram assim, olha, vem pra cá, fica aqui na secretaria, brincando com a Débora. E eu tinha 5 anos, eu não estava na sala de aula nesse momento. Então me deixaram com ele tinha 6 anos, 7, eu tinha 5, na sala do diretor, porque meu tio era diretor da escola. E nisso, o meu tio, ele guardava a arma do vigia na última gaveta, embaixo dos processos. E aí esse menino, não sei como, ele achou a arma e eu me lembro do seguinte, foram poucos flashes que eu me lembro. Sim. Ele virou a arma para mim e falou, mãos ao alto. Então a gente estava assim numa distância entre um pouco mais distante, como se fossem vocês dois. E ele atirou. Quando ele atirou, não tinha ninguém naquela sala. Mas o pessoal estava na secretaria e vieram pessoas de todos os lados. E o menino chorando com a arma na mão. O meu pai veio correndo e olhando para onde tinha ido o tiro, e eu me lembro que eu estava com um vestido vermelho, e falei assim, pai, tá ardendo aqui. Foi quando ele viu que tinha um furinho no meu vestido. E aí ele saiu correndo para o hospital, era São João de Meriti, saiu correndo para o hospital, então como era calibre 22, o médico disse, sua filha precisa estar em repouso durante 48 horas, porque pode percorrer o corpo e tal. Só sei que minha mãe conta que eu só ficava virando cambalhota, pulando, e chamava vizinho, chamava todo mundo, eu não parava. Mas passadas as 48 horas, um médico falou, um médico espírita, né, falou para ela, olha, sua filha tem um anjo da guarda muito forte, de acordo com o entendimento dele, né? E o outro médico falou para minha mãe e para os meus pais, essa noite vocês não vão pedir nada a Deus, mas vocês vão agradecer, porque o que aconteceu com a sua filha foi um verdadeiro milagre. E aí o médico disse que não precisaria fazer cirurgia para retirar o projétil, eu poderia continuar com esse projétil e viver normalmente, porque ia criar um invólucro, alguma coisa assim, como foi feito, e Sim. está aqui
para testificar, né? Do poder de Deus, que eu tô aqui, se eu tô aqui, Deus tem propósito. Gente, e eu como vou aqui tem... pra contar essa história. Também. Gente, eu falei pra ela, preciso que eu vou perguntar isso ao vivo, É. pra gente poder falar. Porque eu fiquei... Não acredito, Eu gente. também. Incrível, né, gente? Deus E é você, muito bom. do jeito que você falou, né? Uma criança de 5 anos de idade tá ardendo aqui. Tá ardendo aqui. Foi assim, Gente, foi Deus. E depois eu só me lembro no hospital pedindo minha chupeta, enfim. E foi tudo bem, e as coisas se encaminharam, é incrível. E assim, sabe, uma coisa que eu percebo com essa experiência é que mudou, assim, tem toda a influência no meu modo de ver, encarar a vida e a morte. Uhum, com certeza. Porque assim, hoje eu penso, eu não morri com um tiro, eu vou morrer quando Deus quiser, não é? Exatamente. E também tem uma outra coisa que eu acho importante, é porque se eu tivesse morrido, Deus continuaria sendo Deus. Às vezes as pessoas têm um pensamento assim um pouco, né? De que se Deus preservou a vida, Deus é com a pessoa. Se a pessoa não, né? Parece que é um fracasso. Exatamente. Não parece que é uma derrota. Como se a o Senhor morte, na verdade, aqui na Terra, fosse o fim de tudo, e não é. Engraçado que eu não é. tive essa experiência, né? Quando a gente estava naquela luta com a Mayara, e a gente estava na luta com meu pai também. Quando eu recebi a notícia do meu pai, eu tive essa impressão do inimigo falando pra mim, você perdeu. E eu lembro direitinho de eu levantar e falar assim, cala a boca, meu Deus, não perde uma batalha sequer. A morte do meu pai não tava decretando a derrota de Deus. Muito pelo contrário. O milagre do meu pai foi feito na vida do meu pai e através da vida do meu pai. O tempo dele que realmente estava na hora dele ir. Mas eu lembro muito também como é um ataque e uma batalha na nossa mente isso. Sim. Porque, como você estava falando, todas as vezes que a gente, ou que Deus não faz o que a gente quer, a gente acha que é uma derrota. E não é. Você entender que os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. É você aceitar que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Meu pai, o tempo do meu pai aqui era aquele tempo. Se fosse para ser mais, seria mais. Isso. Como eu lembro de uma outra vez também, antes da gente, no dia do nosso casamento, até na semana do nosso casamento, nós casamos em 2016. Meu pai também estava internado. Meu pai estava muito mal. E eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Deus, aumenta os anos de vida do meu pai. Meu pai precisa me ver casando, Senhor. Meu pai precisa me ver, né, feliz. E eu vou te falar que dessa vez agora, né, eram 5 anos depois, quando o meu pai estava... Eu ia fazer uma oração. E eu lembro direitinho que quando eu ia fazer essa oração de novo pelo meu pai, Deus me fez lembrar daquela oração que eu fiz lá atrás. Eu falei assim, mas Deus já fez o que eu pedi. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. O meu pai, antes de ser meu pai, ele é seu, né? É seu filho. O senhor tem o melhor pra ele, né? Se for pra ele não ficar sofrendo, porque também a gente é muito egoísta, né? A gente quer que a pessoa que fique aqui de qualquer jeito. Não importa se ela não vai ter uma perna, se ela não vai ter um braço, se ela não vai ter um dedo, a gente quer que ela fique aqui. Mas Deus tem planos infinitamente melhores. Eu tenho certeza que meu pai está com o Senhor, porque Deus, até isso comigo já falou, né? O seu pai está comigo, não há nada melhor do que eu. Então, assim, é só entender, né? A gente vai ter o reencontro, a gente acredita nesse reencontro. E é isso. Né? Fica questionando, né? Questionando por quê? Porque se a gente for ficar questionando muita coisa, a gente só vai viver questionando, a gente não vai viver a vida que Deus tem pra gente. Sim, a gente vai viver preso naquele dilema ali. E tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que o cristão, ele não está entre a vida e a morte, ele está entre a vida e a vida. Isso aí. A gente não foi ele feito está pra entre a vida e a vida, ele está entre essa vida e a vida eterna. Isso E aí. Deus é soberano acima de todas as coisas. Até mesmo quando nós vamos orar por pessoas, por cura, né? A gente tem que ter assim, um discernimento daquilo que o Espírito Santo quer fazer, o que Deus quer fazer na vida. Porque por mais que a gente ore por cura, mas que seja feita a sua vontade. A vontade do Senhor sempre prevalecerá. E vai ser a perfeita vontade dele para aquela vida. Não, e olha como Deus é tão cuidadoso, que eu acredito, né, não a partir daquele momento, mas você já começou a entender os processos de Deus na sua vida e como ele já era com você já desde criança ali, né, estava com você, cuidando de você. É óbvio, né, que a gente entende os processos de Deus porque ele quer nos fazer chegar a alguns lugares e alcançar alguns lugares por conta dos seus propósitos, né? Eu ouvi uma vez, né, falando sobre isso, né, que Deus nos usa como um vaso,
né, de barro, igual ele molda, do jeito que ele quer, nos usa, e tem uma hora que ele fala assim, agora você não vai mais ser usado, você vai ficar guardado na minha prateleira. Então é essa hora que nós somos levados para a eternidade de uma forma de estar mais próximo de Deus, né? Porém, essa não foi a sua única, né, questão toda, né? Existe algo que, apesar da gente estar no mês das mulheres, né, e geralmente a gente falar muito sobre isso só no mês de outubro, eu acho que esse assunto ele deve ser falado o tempo inteiro, né, apesar do mês da consciência em relação à luta contra o câncer de mama, né, que geralmente as mulheres tomam a frente dessa batalha. Você passou por esse desafio, mais um gigante. Conta pra gente, Débora. Pois é, gente, em 2019 eu fui diagnosticada no final de 2019 com câncer de mama. E eu estava pensando sobre isso e eu me lembrei que eu estava fazendo 1 ano de casada. Após 1 ano de casada com o Carlos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E no final de 2018 eu casei, Sim. em 2019 eu fui diagnosticada com câncer de E mama. 2020 entrou Foi a a pandemia, exatamente. No meio do tratamento. Esse turbilhão todo, esse turbilhão de isolamento, esse turbilhão de que tinha que me isolar de todo mundo para não pegar Covid. Eu aqui aproveitando que é um programa especial da mulher, né? Mulher gosta de saber detalhes. Me conta como é que foi a sua reação quando você ouviu esse diagnóstico, quando você... Olha, eu estava fazendo exame de rotina, então, através de uma ultrassonografia, me pediram para fazer uma ressonância, a médica pediu, e eu me lembro que eu me deparei com um primeiro resultado quando eu estava fazendo mulher única nesse período, e eu voltei da aula e cheguei em casa e o resultado tinha saído na internet. E aí, quando eu pego a ressonância, a gente vai ler o resultado, a gente não entende de nada, né? E vai procurar no doutor Google. E aí, o que a gente encontra? Por que eu encontrei? Encomendar por outros flores. Assim ele pede pra gente fazer. Olha, BIRADS 5. Deu BIRADS 5. E o BIRADS 5 significa mais de 90% de malignidade. Sim. Qual foi a minha reação? Carlos estava ao meu lado. Eu falei, aqui está dando... grande chance de malignidade. Vou levar esse exame para a médica, vamos orar e vamos esperar o que vai acontecer. Foi exatamente essa a minha reação. Não ia adiantar nada, gente. E também, eu acho que eu tenho muito essa reação com relação à minha vida. Se acontece alguma questão dessa forma, não vai adiantar nada eu ficar ansiosa, eu me sofrer por antecipação. Eu acho que isso tem muito a ver com a relação do que eu já passei quando pequena, entendeu? Da minha vida, isso eu tenho uma certeza, que ninguém tira, ninguém toma isso de mim. A minha vida está nas mãos de Deus. Naquele dia, nós dobramos os joelhos e eu fui dormir tranquilamente e no dia seguinte eu fui para a médica. E aí me pediram mais exames, até que... num determinado exame foi constatada a malignidade. A médica falou para mim, Carlos estava comigo, quando a médica, com todo cuidado, né, já preparando, depois da biópsia que eu cheguei a fazer, preparando para me dar o resultado, e ela falou, olha, Débora, você tem câncer, foi diagnosticada com câncer. Eu me lembro que o Carlos estava do meu lado assim, eu percebi que ele estava preocupado, e eu perguntei tudo que era para fazer, o que é para fazer e tal, e assim, meu primeiro momento foi, o que eu preciso fazer? Porque eu tenho essa consciência de que o que cabe a mim, eu preciso fazer. E o milagre, o que cabe a Deus, está com Ele, para Ele fazer o que Ele quiser. Então essa foi a minha reação. Eu aprendi muito, assim, né, com essa situação toda que a gente viveu com a Mayara, que é no meio da adversidade que a gente demonstra consciente e inconscientemente em quem a gente está firmado. Né? As suas reações, as suas atitudes, as pessoas vão olhar para você e vão esperar alguma reação, né? E como é que tá? Como que ela tá? As pessoas perguntam, como que ela tá? Porque é nessa hora que a gente tem que colocar em prática. Porque nós, né? Nós aprendemos a palavra, nós nos enchemos da palavra, o Espírito Santo ministra no nosso coração, mas é nesse momento da adversidade que realmente você vai mostrar o nível, o grau de confiança, de intimidade, de entrega total na mão de Deus, né? Então, é nessa hora que é a hora de mostrar, é a hora de confiar, não é a hora de desesperar. Não. Porque esse desespero e essa ansiedade
verdade não vai acrescentar nada à tua situação. Nada, nadinha. Tudo está nas mãos do Senhor. E é engraçado, né, que essa confiança sua, né, ela traz, de repente, não de repente, né, mas a certeza de que é isso, né? Você falou e eu gostei muito do que você falou, que trouxe. O que eu posso fazer, eu posso fazer. Não, e igual você falou, eu fui lembrando até de mim, né? Porque da época quando a gente estava com a Mayara internada, que as pessoas ficavam assim... Por exemplo, no seu caso, era você que estava passando por aquilo. Se duvidar, você era mais forte do que muitas pessoas ao seu redor. Com certeza. Eu tinha que me preparar para dar notícia. E para consolar as pessoas. Principalmente para minha família. Os meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, tenho sobrinhos. E aí tem uma sobrinha, Giovana, que quando eu fui falar com ela, eu me preparei um dia tranquilo, num sábado de manhã, ali na varanda, falando com ela. E ela, tia, eu falei, calma, tá tudo bem, entendeu? Eu tinha que me preparar para poder falar, para deixar o pessoal porque eu acho que era que, assim, infelizmente, as pessoas, elas caracterizam, né, exatamente a doença e esse nome assusta muita gente e caracteriza como se fosse o fim, né? Não é. É um decreto aqui, ó, acabou, né? E não é, né? Graças a Deus, gente. Não é. Olha aqui quem tá falando aqui com a gente, né? E essa parte sua, né, de ter que se preparar emocionalmente para consolar as pessoas por muitas das coisas que nós vivemos também, né? De consolar as pessoas no meio da dor, que não era uma dor. Óbvio, era uma dor delas, que elas sentem, né? Porque as pessoas amam a gente, né? E a gente precisa também entender. Mas, da gente que tá vivendo... E assim, eu como mãe, as pessoas ficavam assim, achavam... Outras mães vinham falar comigo, elas achavam inadmissível, às vezes. Que você não E eu tava bem, eu falei, gente, antes dela ser minha, ela é de Deus, né? Eu tenho que confiar nele. Não dá pra eu... eu acho que existem... Existem não, eu acredito, eu até tô arrumando minha fala. Mas nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Escola avance. Se você não faz, vai fazer. Nós precisamos agir espiritualmente. Não é espiritualizar tudo, você entendeu, Sim. né? Mas é agir espiritualmente posicionado em Deus. Nas adversidades, principalmente. Porque a gente está posicionado em Deus aqui na igreja, no culto, ó, que legal, num congresso, é muito bom. Mas e quando chega a adversidade? É aí que nós temos que mostrar quem é o nosso Pai. É verdade. Quem Com a gente isso, confia. a gente não está minimizando essa dor. Não. Porque cada um reage de uma forma. Isso. Cada um recebe esse Isso diagnóstico aí. de uma forma. Se você tem vontade de chorar, se você por um momento você se desespera, chore. Mas só que esse choro, esse pranto, isso tem que ter um prazo de validade. Isso aí. Era o que eu sempre Porque fazia. você tem que levantar, porque daqui a pouco isso vai agravar, porque as etapas do tratamento, elas são assim, sabe, bem críticas mesmo, mexem muito com a gente tem que ter cuidado para até não virar numa Sim. depressão E como tal. foi esse tratamento no meio de uma pandemia? Pois é. Uma vez que eu fui diagnosticada, qual foi o protocolo? No meu caso, de acordo com o tumor, foi retirar o quadrante, eu não precisei tirar o seio. Então, tirou o tumor. E após a cirurgia, que eu fiz em dezembro de 2019, essa cirurgia, eu me submeti, no ano de 2020, na pandemia, à quimioterapia. E eu me submeti à radioterapia. Então, eu até já esqueci quantas sessões de radioterapia. Eu converso às vezes com pessoas que passaram por isso, que sabem na ponta da língua explicar. Eu falei, gente, eu nem sei mais o que quanto que eu fiz. Fiz quimioterapia branca, que foi a mais branda, e a radioterapia. E depois, o procedimento é seguir com tamoxifeno, que é uma medicação que eu tomo até hoje. Você chegou a perder cabelo? O quê? Deixa eu te contar. Gente, eu já estava preparada para isso. Quimioterapia, estava preparada. Só que existe uma técnica que é uma touca, uma proposta que você usa uma touca, uma técnica inglesa. É uma touca que gelada? Congela o seu cérebro. Porque assim, a proposta é você ficar na cadeira, enquanto você está tomando a infusão, que levava 4 horas, para cada quimioterapia, 4 horas de infusão, tomando aquela bomba.
Meu A bomba, Deus. porque a quimioterapia, o objetivo é destruir todas as células cancerígenas do seu corpo. Sim. Por que a gente perde o cabelo e por que a gente perde a unha? Porque essa medicação não distingue o que é célula saudável e o que é Vai célula destruindo tudo. cancerígena. Ela sai destruindo tudo, principalmente aquelas células que se reproduzem com grande rapidez. O cabelo é a célula que se reproduz com grande rapidez e as unhas também. Então eu fiquei usando, eu tinha que ficar com aquela touca no cabelo durante esse período, é muito gelado. E depois eu saía de lá, eu não podia lavar o cabelo nem pentear o cabelo. Então vocês imaginem, eu saía com aquele ninho na cabeça, tudo congelado. E ficava assim, tinha que ficar uma semana com aquele cabelo do jeito que tava. E depois, sim, de uma semana a gente lavava o cabelo. Ok, primeira semana, tudo bem. Na outra semana, quando eu começava a passar a mão, saíam uns tufos na minha mão. E aí eu falei, gente, não tá dando. Meu cabelo tava caindo e eu tava percebendo que... mas aí teve um dia que foi o dia do basta. Que foi um dia que eu fui lavar o cabelo e quando eu passei a mão aqui, saiu essa parte na minha mão. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um nervoso, uma coisa, eu não gosto de ver cabelo no ralo, eu não gosto de ver, já é meu. Então, eu acho que eu não me incomodei com o fato de ficar careca. Aquela história do cabelo caindo na minha mão tava demais pra mim. Aí eu chamei o Carlos, tava no banheiro, Carlos, vem aqui. Quando ele viu, eu falei, eu não quero olhar no espelho. Olha pra mim. Quando ele virou meu cabelo, tava uma parte sem cabelo. Eu falei, chega. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar com qualidade de vida. Eu vou raspar minha cabeça hoje, porque eu não quero ficar uma semana sem lavar cabelo, passar por tudo isso. Não, não preciso passar por isso. Isso não, eu tenho que arranjar uma outra forma. E aí pensei, Carlos tinha máquina lá em casa, mas eu não quis pedir para ele fazer. Chamei a Carlinha, uma querida de bom sucesso, mas quando eu pensei nela, eu tinha certeza que ela ia sofrer. Então eu tava me preparando para falar com ela. Para consolar ela também. Porque eu sei que como a gente tem um carinho muito grande uma pela outra, e eu sei que isso ia doer nela, mas para mim ia ser um alívio. Mas ainda assim eu liguei, Carlinha, você traz sua máquina aqui em casa e tal. E aí daqui a pouco tava a Carlinha, Débora, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, pode passar. E ela passou a máquina zero no meu cabelo. E assim, pra mim foi uma coisa tranquila, porque eu ia poder estar com frescor, receber o frescor da manhã, lavar a minha cabeça todos os dias. E sem precisar utilizar aquela touca gelada. Sem precisar usar, e o cabelo cresce, o cabelo cresce. E aí no final das contas ela passou, tudo, eu fiquei careca, fui logo correndo pro espelho, olhei pra mim, passei um batom, botei um brinco, falei, tô ótima, tô maravilhosa, vamos lá. E agradeci imensamente a Carlinha, ela foi um momento assim, né, que ela compartilhou comigo. Mas, gente, eu penso assim, se a gente não tem que passar, então vamos passar da melhor forma. Eu acho que eu me incomodei mais, eu sou vaidosa, assim, muito com a minha sobrancelha. Isso que me incomodou. O fato de ficar, caiu sobrancelha, caiu cabelo, cílio tudo. Tudo. Mas o que mais me incomodou foi a sobrancelha mesmo. Mas assim, foi algo assim que pra mim, isso não foi um problema. Mas eu sei que para muitas mulheres isso é uma dificuldade muito grande, porque sabe? acaba, de alguma forma... mexendo com a feminilidade, com a autoestima da mulher, com certeza. Isso aí, olha, eu respeito demais aquelas mulheres que passam por isso e o cabelo é um grande problema, sabe? O que me incomodou demais nesse processo foi sair de cena. Porque eu sempre tive uma vida muito ativa, trabalhando fora. A minha vida, né? Eu casei com o Carlos, mas continuei com a minha vida. Então, assim, sair de cena e parar os projetos, parar o que eu estava fazendo, isso para mim, aceitar isso. Aceitar esse tempo de descanso. Aceitar esse tempo de descanso, isso foi mais difícil do que todo o outro processo que eu tinha que enfrentar, sair de cena. Sim. Porque deve ter sido um turbilhão de coisas, né? Ainda mais a gente que está acostumado a fazer, né? Tá sempre em ambiente. Quando a gente é parado,
né? Igual um carro em alta velocidade que a gente puxa o freio de mão. Às vezes dá uma Exatamente, capotada, assim, é. né? E a gente não sabe o que estava vindo atrás. Mas é nesse momento que a gente tem que desfrutar, né? Uhum. Mas às vezes a gente tem uma alma inquieta. Exatamente. Às vezes a gente tem uma alma inquieta dentro de nós que a gente quer fazer, quer estar, quer não sei o quê, mas é hora de quietude, é hora de ser cuidada, é hora de passar por esse processo, porque com certeza eu não creio de jeito nenhum que Deus coloca um câncer na vida da pessoa. Não. Algo que eu tenho uma clareza muito grande é que o nosso corpo, enquanto nós estivermos aqui, a gente está sujeito a qualquer coisa. Exatamente. Eu acho que a vida aqui... A vida é a vida. está né? sujeito, mas Sim. Deus está no controle da nossa vida. Não cai um fio da nossa cabeça se não for a permissão dele. Ele sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. Ele permite. E a gente não passa sozinho, né? Sim, exatamente. A gente passa com ele. E a palavra dele diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, E porque agora tu me estás fala, comigo. quantas mulheres você não alcançou através do seu testemunho? É E eu tenho verdade. certeza que está alcançando muitas agora também. É Né? A gente não sabe, a gente não entende a permissão de Deus, né? Ele permite tudo. Não é ele o causador. Mas a gente não consegue ter a visão que ele tem, que a visão dele é lá na frente. Porque ele, na verdade, Deus aproveita as situações da vida. Isso aí. Porque a vida está correndo o seu curso. Né? Nós, como você disse, nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. E Jesus disse para mim, para você e para vocês, para todos nós, que nesse mundo nós teremos aflições. Mas que a gente mas que nós possamos ter esse bom ânimo, porque ele venceu. Né? E se ele venceu, nós vencemos com ele. Esse posicionamento de vitória, às vezes, nos traz uma sensação de que vamos viver sempre triunfando nas coisas terrenas. Mas nós já somos triunfantes nas coisas celestiais, porque nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Né? Nós não estamos sentados na vitória o tempo inteiro. Aqui na Terra tem horas que a gente vai perder. Tem horas que nós vamos chorar, tem horas que nós vamos, né, desabar um pouco, mas Deus vai lá, levanta, chega do tempo de luto, chega do tempo de dor, né, e eu acredito que tudo que você passou, né, e venceu até hoje, isso não só tá de um grande testemunho, mas com certeza Deus está fazendo algo e construiu algo tão poderoso dentro de você que te deu autoridade para ministrar sobre isso. Exatamente, eu creio nisso. Eu creio que nós somos mais do que vencedores, né, por meio de Cristo, independente da circunstância. Sim. Né? No mundo espiritual, nós somos vencedores. Isso. E uma coisa que você estava falando, que, com relação a testemunhar. Então, é um compromisso meu, né, com tudo aquilo que eu passo. De pegar essa experiência, como o Carlos fala, né? Deus não desperdiça a experiência. É pegar essa experiência para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, assim, toda a oportunidade que eu tenho de estar falando com mulheres, eu peço para as mulheres lá da igreja, quem souber de algum caso, pode passar para mim, para a gente conversar, para acompanhar. Eu me lembro que eu estava num shopping, numa loja, e eu vi uma mulher com lenço, bem assim, pálida, porque devia estar ainda nesse período aí de quimioterapia. Sim. Ela me chamou a atenção porque ela estava muito cabisbaixa. E eu na loja, eu falei assim, gente, eu vou falar com ela. Era até no dia do Encontro de Mulheres de Bom Sucesso. Aí eu falei, boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, olha, eu sou a Débora, meu nome é Débora, e eu estou aqui para dizer que eu passei por isso que você passou. Mas que você não tem necessidade de passar isso sozinha, Deus passa com você. Aí ela falou, eu tô aqui, aí falou pra mim da história, né, como é que tava o processo, e ela falou assim, eu fico assim um pouco envergonhada muitas das vezes, porque as pessoas, elas ficam olhando pra gente, né, a gente está de lenço, ela olha pra gente, fica assim, por isso é que eu abaixo a minha cabeça, eu não consigo assim ficar encarando as pessoas. Eu falei, querida, não liga não. Sabe o que acontece? As pessoas olham pra gente porque elas não sabem o que fazer. É uma situação que elas não sabem o que fazer. Se a gente está de lenço, elas olham. Se a gente decide assumir a carequice e ficar careca, elas também vão olhar, mas elas não sabem o que fazer. Sim. Se você bota uma lace
com cara de lace, que é a peruca. Aham. Também, então olha só, não tem nada a ver com você. Elas é que não sabem como fazer. Sim. E naquele dia eu a convidei para assistir online o culto de mulheres e tal. Então assim, quando eu vejo uma pessoa, quando eu sei de uma situação, é um compromisso que eu tenho daquilo que eu sofri, que eu passei, de ser bênção na vida dos outros. Porque naquilo que nós vencemos, né, a gente ganha, né, não é que a gente ganha uma insígnia, né, mas nós somos autorizados, Autoridade. exatamente, nós somos autorizados e com essa Habilidade, autoridade, né? exatamente, Habilidade. para ministrar, porque não significa que não doeu, não significa que não foi ruim, significa que eu tenho a mesma condição, né? Eu tive a mesma condição que você teve. Exatamente. Né? Eu sei a dor que você passou, eu sei o modo que você está se sentindo, então se eu conseguir vencer, você também pode vencer. É o que eu costumo falar, eu calcei esse sapato. Isso aí, exatamente. Eu sei exatamente como é a pedrinha desse sapato. Exatamente, onde ele aperta, como onde se, ele dói. Exatamente, é como se numa escala que ela tivesse que percorrer uns degraus, eu já estivesse lá em cima, porque eu já subi aqueles degraus, eu sei como é que é. Então nessa hora a gente pega, estende a mão e vamos lá. Cuidado eu acho aqui. é muito legal isso, porque às vezes tem pessoas, mulheres, né, passando por algumas situações e quando ela encontra, né, eu tô falando isso que é o ser humano, né, a gente tá falando de mulher hoje, mas o ser humano quando encontra alguém que tá vivendo alguma coisa que ele tá vivendo, que já viveu alguma coisa que ele tá vivendo e às vezes ele não tem ninguém para compartilhar. Não. Até tem, mas não é a pessoa que ele queria ouvir, porque a pessoa não vai entender da mesma forma que você entenderia, porque você já passou por aquilo. Então, dá um conforto, é muito engraçado Sim, isso. é diferente, né? Tanto É que uma você vê, identificação. tanto que Isso. você Né? vê, e eu acho isso muito engraçado até, o ser humano fica feliz quando encontra alguém que passa pela mesma adversidade que ele. É verdade. E que, gente, faz a mesma coisa que É porque eu. não tá Fica feliz. sozinho no barco. Eu acho que essa é a grande dificuldade do ser humano, que acaba trazendo algum nível de ansiedade, algum nível de depressão também, é quando nós nos sentimos sozinhos no nosso problema. Né? Quando a gente tá... Parece que a gente tá trancado num quarto escuro e que a gente não vai conseguir. Então, a maioria das pessoas que passam por algum nível de dificuldade, seja um diagnóstico médico de saúde, seja qualquer outro problema na vida, né? Quando a gente tá passando, a gente busca... Algumas pessoas, né? Buscam saber se alguém já passou e se alguém já superou. Né? Será que alguém já passou por isso e alguém superou? E como Dá uma é esperança, confortável... Como é confortável e consolável quando a gente encontra com alguém e que já venceu, fala assim, você vai vencer também. Né? E segura na mão e vai. Enquanto você estava contando, né, de quando você decidiu raspar a cabeça, eu lembro que, assim, não tem como não lembrar, e eu tô falando agora, nesse mês de mulheres, eu tô como homem aqui, a apresentação, né, do podcast, no programa completamente para mulheres, não só para mulheres, né, mas a gente tá entrevistando mulheres, exatamente, entrevistando mulheres fabulosas, incríveis, e eu posso falar como marido, né, que de repente você também teve essa questão lá com o pastor Carlos, não quero que ele raspe, não sei, mas queria chamar a sua amiga, e eu lembro que Edilane sempre quis ter um cabelão. Ninguém sabe a história do meu cabelo, agora eu vou saber. Ela sempre quis ter um cabelão, sempre, sempre. E na época da pandemia ela ficava em casa. Aí, eu não queria colocar um mega hair, queria colocar um negócio, queria colocar mais cabelo. Ela sempre quis ter um cabelão. E eu sempre apoiava, vamos ver quanto custa, vamos lá, vamos ver o salão que você gosta e tal. Sempre foi. Nossa filha ficou internada durante 4 meses no CTI. E desses 4 meses, 2 meses e algum tempo, 2 meses e meio, quase 3 meses, ela ficou em coma induzido. E esse coma induzido não permitia com que ela a higiene no CTI é muito precária. Não é por conta do serviço, não, gente. É precária porque o ambiente não permite você ter muita coisa. E ela tinha um cabelão. Ela tinha um cabelão quase na cintura. E ela precisou, na verdade, a enfermagem precisou cortar o cabelo dela, porque já estava gerando fungo no cabelo, no couro cabeludo. E o cabelo da Mayara ficou do tamanho praticamente do meu cabelo. Quando ela acordou do coma, voltou do coma, ela viu, ela se enxergou naquilo, ela só chorava. E começou a entrar num processo depressivo, por conta do cabelo. Porque ela sempre amou aquele cabelão, sempre amou. E a Edilane também sempre quis um cabelão. Foi quando a Edilane... inspirada por Deus. Quando a gente chegou primeiro, quando a gente chegou no CTI, aí a enfermeira falou assim, mãe, eu preciso falar com você.
Aí eu falei, tá. Ela falou assim, olha, o cabelo da Mayara tá muito embolado aqui. Até não estava contando do seu cabelo? Eu tava lembrando, o cabelo da Mayara tá muito embolado. A Mayara tinha um cabelão e deu um fungo. Então, assim, vou precisar cortar. Queria pedir sua autorização. Na hora que ela falou aquilo já acabou comigo, porque assim, eu lembro sempre a minha imagem era da Mayara, escovando o cabelo, tinha Escovando, cabelo. ela ficava, vamos Deus pra do igreja. céu. O culto começa às 6h30, a gente vai sair de casa às 6 horas da tarde. A Mayara começava a se arrumar às 3 horas da tarde. E ela Aí eu lavava ficava assim, o cabelo, o exatamente. cabelo E ela ia pra jovem, escova, né? ela ia pra prancha, depois da Aí eu prancha ela ficava ia assim, pro meu outro que Deus do enrolava. céu, como é que eu vou fazer? E eu lembro que eu fui lá dentro, aí fui lá, falei com o Renan, voltei. Falei com ela, pode cortar. Eu fui lá junto, até filmei, tirei uma foto lá. Com a tesoura de centro cirúrgico, né? Dali de CTI que tava. Cortamos o cabelo ficou batidinho. Tipo assim, igual o do Renan. Na hora, gente, aquilo ali pra mim... Nós guardamos, inclusive. mas foi uma dor muito grande. Eu lembro desse dia que a gente veio pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu mandei um áudio pro WhatsApp dela, que eu não sabia quando que ela ia poder ouvir. Mas eu mandei um áudio pedindo perdão. Falei, amor, me perdoa. A mãe teve que autorizar. Porque não tinha jeito. Você tava a saúde dela. Exatamente. Você tava com... Mas então me perdoa. Eu sei que você amava seu cabelo, mas amor, vai crescer o cabelo. Perdoa a mamãe. Só que aquilo dali passou. Né? Ela tava inconsciente. Quando ela veio Quando ela acordou, e aí foi retomando a consciência, sabendo quem ela era, ela começava a pedir o celular, né, pra ligar pra casa, ela se olhava no espelho, aí se olhava no celular, aí já ficava triste. Daqui a pouco falava, mãe, parecendo um menino. Aí eu falava, ai Deus. Aí o que aconteceu? Ela foi pro quarto, depois de 4 meses ela foi pro quarto. No dia que ela chegou, eu falei... Aí ela começou, mãe, eu tô parecendo um menino, Eu falei, Deus... E ela chorava muito por causa do cabelo. Eu falei assim, Deus, o Senhor livrou minha filha da morte. Eu não vou deixar o diabo bagunçar a vida emocional dela, não. Então eu vou fazer o que eu puder. Aí eu fui, falei assim pra Renan, falei, amor, o que você acha de eu cortar o cabelo? Aí ele falou assim, ué, corta. Falei assim, não, você não tá entendendo. Vou cortar curto, muito curto, muito curto. Aí ele falou assim, amor, você é linda até careca. Eu falei, então tá bom. Fui, não falei com ninguém. Cheguei, olhei lá os cortes, né? Escolhi um. Cheguei, minha mãe falei assim, liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem ficar com a Mayara aqui pra mim, que eu vou precisar resolver uma coisa. Ela, tá bom. Aí fui pra casa, deixei minha mãe lá com meu irmão. No hospital. No hospital eu fui. Vim aqui pra rua aqui perto da minha casa. Cheguei, uma menina, nunca tinha cortado o cabelo com ela, mas eu conhecia ela. Eu falei, oi, tudo bem? Ela, como é que tá a Mayara? Perguntou, eu falei, eu vou cortar meu cabelo. Ela, tá bom, qual corte? Quando eu mostrei, ela falou assim, esse corte? Eu falei assim, Ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela, tá bom. Aí foi cortando com a tesoura. Aí na hora da máquina ela falou assim, olha só, agora é a hora de você desistir. Eu falei, não vou desistir. Dentro de mim, eu tava certa que eu ia cortar o cabelo desse jeito. Que eu ia raspar aqui do lado, ia deixar curto. Tava assim, pra mim, tava certo. Eu vou te falar, eu nunca tive arrependimento por ter cortado meu cabelo. Não foi só o corte. Eu gostei depois, me acostumei e tal. Mas era um motivo por qual eu estava cortando. Né? E a paz que eu tinha realmente de Deus para fazer aquilo. E você estava sendo solidária. Exatamente. Né? Você queria que ela se visse também, né? Que ela não estava sozinha. E o ideal foi, o legal, né, assim, de tudo, como Deus faz as coisas, foi quando a Edilane chegou no hospital, né, pra visitar, né, pra trocar, né, o turno com a minha sogra. Quando ela chegou no hospital, que abriu a porta do hospital, e a Mayara olhou pra ela, e a Mayara sabia que o desejo da mãe era ter o cabelão. Quando a Mayara olhou pra mãe, você cortou o cabelo. E a minha sogra também ficou assim, nossa, e eu não podia contar pra ninguém, né? Então todo mundo, na recepção do hospital, todo mundo já chorando. Foi a maior surpresa. Então, assim, daquele dia em diante, a Mayara nunca mais chorou. Mas, gente, é o amor. Nunca mais chorou. O amor eu gravei um vídeo, depois você tem no meu Instagram lá, se quiser ver, tem lá um vídeo. Foi uma demonstração de amor incrível. Exatamente. Aí você pensa assim, quando você estava contando isso, né, e até você que está assistindo, né, e percebe, e justamente a gente, nesse programa, como eu queria falar, né, que a gente está num especial de mulheres, né, você que é homem, né, entenda também saber apoiar nos momentos difíceis.
né? Porque é o que toda mulher precisa. toda mulher precisa. Eu poderia ter os meus predicados, né, em relação a, não, mas eu gosto de mulher de cabelo grande, não faça isso, né? Eu gosto de... Olha, apoie, né? Seja parceiro de verdade, de vida, como você falou, né? Cabelo cresce, Cabelo cresce. né? Unha cresce. Exatamente. Algumas coisas mudam na nossa vida, nem tudo vai ser igual para sempre, né? E a gente precisa aprender também a respeitar essas estações que a vida nos Até porque nos, eu acho que nos quando apresenta. a gente toma alguma atitude no exterior é porque o interior tá mudando. É. O interior ou tá gritando, né? Ou tá gritando. Precisa de alguma coisa, então assim, a transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Sim. Agora, isso que você está falando, pastor, é muito importante, porque muitas mulheres, existem inúmeros casos de mulheres que são abandonadas pelos seus maridos após receberem um diagnóstico. Isso aí. Então, esse é o momento onde ela mais precisa ser abraçada Sim. pela família, pelo marido. E é importante que você, mulher, e aí eu já falo direto para você, tudo que você passar, seja um diagnóstico, seja um câncer, seja o que for, você está, mas você não é. Isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Isso aí. Então, e a gente precisa passar. Primeiro, nós temos que aceitar esse momento, entendeu? Eu me lembro que... Fazer as pazes com o processo. Fazer as pazes com o processo para você viver em paz. E até mesmo para que a família, de alguma forma, também possa te ajudar. Isso a gente aí. precisa colaborar. É verdade. Né? Fazer as pazes com aquela situação. Eu me lembro que, com relação a essa questão, tinha dias que eu olhava no espelho que eu não me reconhecia. Cadê a Débora? Porque a quimioterapia ela me deixava extremamente inchada. Eu tenho fotos de mim que, assim, irreconhecível. Careca, com o olho inchado, cheio de alergia. Sim. Na cabeça. Então, assim, quando eu monto esse antes e depois, né, eu vejo, assim, como que as transformações, elas vêm e daqui a pouco você volta, o cabelo cresce. Meu cabelo era liso, cresceu encaracolado, eu assumi Tá os lindo. meus cachos, estou feliz da vida. Então, assim, isso é muito importante. Não é o diagnóstico que te define. Isso não é um ponto final, isso é um processo, Sim. né, que a gente que vai passar. E é uma coisa engraçada porque, assim, as estações que a vida oferece, elas te oferecem para mudança, né? E nós somos seres completamente mutáveis, né? Nós nascemos de um jeito, com uma condição, nós crescemos com outras condições e vamos nos tornando adultos, maduros por fora e por dentro, que vão mudando a nossa mentalidade, conceito, todas essas coisas. Se nós não aceitarmos os processos, né, entendermos que as estações mudam, a gente vai ficar sempre preso a uma mediocridade. E quando eu falo mediocridade, é viver na média. Não é você ser mesquinha, né? É você viver numa média em que você não tem um padrão de melhora, nem de piora. Você fica ali sempre no morno, digamos assim, né? E, gente, você sabe que é crente, que o morno, Deus joga fora. Mas é exatamente aceitar esse processo, né? Entender que meu cabelo era liso, era grande, era desse jeito, hoje não mais, né? Durante esse período eu tinha cabelo, agora eu não tenho cabelo, e agora eu tenho cabelo. Nossa, né? eu tento, né, deixar crescer pra cortar, e a gente perguntou pra Mayara, o que você acha? Mamãe deixou o cabelo crescer, ela, mãe, eu acho que esse cabelo ficou lindo em você. Você sabe que eu tenho um apego emocional a esse corte. Então, se você me perguntar, eu vou sempre falar, mantenha o corte. Falei, Já no virou. dia que Deus me direcionar, eu mudo. Por enquanto... Porque assim, na verdade, quando você... a gente estava até falando de apoio, né? Apoio mútuo, né? E principalmente, né, agora os maridos, os homens, né, que assistem mulheres passando por processos, e quantas vezes as mulheres também, né, se escondem, né, por conta disso, né? Se omitem, não, eu precisava de repente fazer isso, mas não sei se meu marido... Não sei se isso é óbvio, gente. Existe um nível de submissão e o acordo que você tem dentro do casamento. Mas, homens, por favor, sejam homens. Né? Sejam, né, apoiadores, parceiros das suas esposas. Porque isso é tão importante. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Né? Deixa a sua esposa decolar. Investe nela. Né? Exatamente. Faça com que ela seja brilhante. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito de uma pessoa até famosa, e ela disse assim: quando eu chego numa igreja, a primeira pessoa que eu quero conversar é a esposa do pastor.
Porque se ela estiver feliz, sorridente, se ela estiver bonita, eu tô feliz da vida porque eu sei que esse pastor cuida bem da igreja. Agora, se eu chego perto da esposa do pastor e eu vejo ela com um cabelo esquisito, né, com uma roupa esquisita, com um rosto cabisbaixo, eu não quero, eu vou ter uma conversa muito séria com esse pastor, né? Porque é exatamente isso, não é? Mas o que acontece? Dentro de um casamento, eu acho que é o que eu costumo sempre falar. E aí eu não posso deixar de mencionar o meu amor da minha vida. Isso aí, Henrique. Também acho que nós precisamos da sua versão nessa história. Você que já ouviu o podcast anterior. Gente, sobre isso, o pastor Renan que está falando, o amor da maturidade. O amor da maturidade é uma coisa assim maravilhosa. Quando você chega numa fase da tua vida que você sabe o que você quer, o que você não quer, sabe? E eu e Carlos somos muito privilegiados nisso. E com relação a essa questão de autonomia, que é o que a gente estava falando, Sim. né? A mulher quer fazer, mas não faz, o homem não incentiva. Isso. Eu acho que não existe nada melhor do que nós sermos livres naquilo que a gente quer. Ele não tem que ser igual a mim, ele não tem que fazer as coisas do meu jeito. Acho que a gente já passou dessa fase. Sabe uma coisa que eu até tô lembrando agora, que para mim é um livro de cabeceira. As 5 linguagens do amor. Eu Amo e aplico isso na minha vida, logo no início do meu casamento, porque eu estranhava algumas coisas, às vezes a gente exigia, né? Sim. Carlos, poxa, fala querido, fala isso, o homem não é, o negócio dele não era falar, ele é atos de serviço, ele é aquela pessoa que desde que a gente casou, coloca o café da manhã pra mim, a gente toma café junto, então ele faz tudo por mim, mas eu sou a pessoa mais de falar, então assim, eu acho que a gente precisa, nós mulheres, precisamos. E aí, homens também, investir no autoconhecimento. A gente precisa investir em nos conhecer e em conhecer a outra pessoa. Porque não adianta a gente forçar uma coisa. Não. Sabe, existem muitos sonhos que estão engavetados, né? Quantas coisas que gostariam, as mulheres poderiam estar fazendo. Então, isso tem um lado que o homem pode estar incentivando, sim. Mas também, para as mulheres, eu falo, a felicidade, a sua felicidade está na sua mão. E é o que eu sempre costumo falar com as mulheres. Só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Isso aí. Então, não tem que ser uma briga. Você tem que ir conquistando. Né? É uma conquista ali de espaços, é um acordo, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, se existe um amor na relação, se existe Deus como centro, se existe a preocupação da mulher fazer o outro feliz e o outro fazê-la feliz, eu acho que tudo vai fluir. Sim. O que eu não posso é jogar para o Carlos a responsabilidade de me fazer feliz. Isso aí. Eu não posso, por causa da rotina do casamento, eu me apagar. Cadê a Débora? Não existe mais, eu não faço mais o que eu gosto, eu não vou mais à praia, porque... Não, eu sou uma pessoa que o Carlos, ele ama a praia, sabe? É só tirar o mar, a areia tudo, e o sol. E o calor. E o calor, ele ama. Eu sei que ele não gosta, gente, e eu amo. Então, o que eu faço? No início ele ia e tal, e de vez em quando ele vai. Mas eu falo, querido, olha... Amanhã eu vou à praia. Então eu pego meu carro, vou cedinho e fico e curto o caminho, tá ok. E eu incentivo ele a pescar, é o que ele ama. Então tem o pessoal, a turma da pescaria, eu falei, querido, e aí? Vai ter um feriado, você vai pescar? E a gente se dá super bem nesse acordo, sabe? E de repente eu chamo uma amiga e ele vai para uma outra programação. Eu acho que isso é saudável demais. Sim. E numa relação a dois e também independente, cada um com a sua... Você casou, você se torna um com ele, mas você não pode esquecer de quem você é, da tua essência, né? Exatamente, né? Porque senão você acaba se anulando para viver a vida do outro e no final das contas você não tá feliz, né? E porque... a culpa é do outro? Isso. Porque você sempre vai colocar uma sobrecarga, uma expectativa em cima do outro de devolver. Exatamente. Isso para você e não vai existir. Né? A gente precisa, eu lembro disso, né? Sempre, né? A expectativa que a gente coloca em cima do outro é uma expectativa frustrada, né? Não tem como o outro ter esse tamanho de responsabilidade de te fazer, né, feliz por completo. Óbvio, a gente tenta fazer, mas você quem vai
decidir, né? Ou até que ponto eu vou me prestar a isso ou aquilo, nem os acordos. Olha, eu me sinto bem assim, você se sente bem como? E a gente constrói esse caminho juntos. Falando, já que você falou de casamento, e o pastor Carlos esteve aqui com a gente, foi tão bom, foi maravilhoso. E ele contou como te conheceu. E foi incrível pra gente, a gente ficou, meu Deus do céu. Queria ouvir agora, não só eu, né, mas todo mundo que assistiu o podcast com o Pastor Carlos. Se você não assistiu ainda, vai lá, corre, tá aí no nosso canal, tá aí no Spotify, você tem que ouvir. Então eu queria ouvir a sua versão, né, de como aconteceu esse encontro mágico que parecia um filme de Hollywood, gente. Gente, realmente, eu posso dizer e afirmar com todas as letras que não haveria nenhuma condição humana de eu estar hoje aqui, na nova vida de bom sucesso com o Carlos, se não fosse a intervenção de Deus. Então, assim, como que eu conheci o Carlos? Vamos ver a minha versão, né? Isso. Como eu conheci o Carlos? Eu tive um primeiro casamento e eu passei por um divórcio, isso há anos atrás na minha vida, mesmo sendo evangélica, sempre passei por essa experiência. E com isso, eu permaneci um tempo na mesma igreja e depois eu pedi a direção de Deus para que eu fosse para um outro lugar. Sim. E comecei, nisso que eu orava e pedia a direção de Deus, eu fui para a Nova Vida de Piedade. Nos dias que não tinha culto na minha igreja, eu sentava lá atrás e começava, e comecei a caminhar em Piedade, onde eu fiquei aí uns 16 anos lá. Poxa. Só que nesse tempo eu estava divorciada, né? E algo que eu pedia sempre a Deus é que Ele escolhesse para mim. Eu tinha muita vontade de ter um casamento com uma pessoa, né, que fosse realmente, né, escolhida por Ele, porque eu cheguei a uma conclusão, falei, Senhor, eu não sei escolher. Eu não sei escolher. Mas eu pedi a Deus para que providenciasse tudo isso para mim. E eu fui caminhando, seguindo a minha vida, trabalhando, tendo a minha vida, envolvendo com os ministérios, trabalhando em piedade, ok. Só que passado uns anos, teve uma irmã lá da igreja, a Deusimar, ela chegou para mim e falou assim, você conhece o pastor Carlos? E eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Pastor Carlos de Bom Sucesso. Aí eu falei, não, nunca ouvi. Ele está aqui pregando às quartas-feiras, aqui em Piedade. Você não gostaria... Ele vai ser seu marido. Eu falei, tá de brincadeira? Sério? Ele vai ser seu marido. Isso? Ele vai ser seu marido. Eu falei, não acredito. Que isso, que nada. Não. Mas eu fiquei com aquilo, né? Pastor Carlos. Quem é esse pastor Carlos? Quem é esse pastor Carlos? Né? Eu fui assistir um culto de quarta-feira, fiquei sentada lá atrás. Eu nunca ouvi falar. Estou ouvindo ele pregando e algo que me chamou muita atenção é que ele pregava falando do Espírito Santo, porque eu sou apaixonada pelo Espírito Santo, as experiências, e eu percebi nele também essa mesma sintonia. Eu falei, nossa, ele prega bem, né? Fala bem. E foi embora, ok. E nisso o tempo foi passando. Aí eu falei, vou entrar aqui na internet. Aí eu olhei e achei um blog. Carlos Carneiro, pai da Bia, Alain e André. Nossa, 3 filhos, né? E aí a Deusimar tinha me falado da situação dele, né? Que estava divorciado e tal. E aí ela não se deu por satisfeita e foi procurar o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, a Débora com o pastor Carlos tem tudo a ver. Aí ele falou, é mesmo, né? Aí o pastor Gabriel me chama para conversar. Débora, tô vendo você aqui na igreja há tantos anos, você nunca vejo você com ninguém, você tá sempre aí sozinha e tal. Você tem vontade de casar? Eu falei, tenho, pastor, quero muito me casar, mas tô esperando no Senhor, né? Tô esperando. Aí ele, então tá, porque tem um irmão e tudo. Eu já sabia mais ou menos que a Deusimar me falou. No final das contas, a Deusimar passou uma foto minha para o pastor Gabriel mandou a foto para o Carlos. Então foi uma rede. Foi uma rede de apoio, entendeu? Para promover essa conexão. Vendo, e aí a foto chegou até ele.
A Deusimar ainda não se deu por satisfeita e ela foi até Bom Sucesso num culto de quinta-feira sem eu saber. Ela foi só. Deusimar, obrigado, viu? Ela foi minha testemunha do casamento. Ela é anjo Gabriel. Não tinha como não ser. Um beijo pros dois. Eterna gratidão. E aí, nisso, mandaram a foto e o pastor Gabriel enviou a foto para o Carlos. Só que o Carlos, naquele momento, eu acho que ele mencionou aqui que não estava preparado, né? Deusimar foi lá falar com ele, pastor, tem a Débora, uma mulher de Deus, nananã. Ele falou, não, irmã, não estou preparado ainda, ok. Passaram-se um ano. Passou-se um ano. Ele com a minha foto e eu na minha, ok. E aí teve o culto Aliança, lá na igreja de Piedade, que ele contou. E nisso, o pastor Gabriel tem até um vídeo no YouTube, lá de Piedade, desse culto, que aparece o pastor Gabriel cochichando no ouvido do Carlos. Falando, ela tá aí. Vendo aquela irmã que eu te falei? Tá aí. Ele vira e fala, e ele olha... E eu vou procurar esse culto. E eu vou fazer igual ele, eu vou stalkear. Aliança. Ele tá lá falando, e o Carlos olha, e eu fui lá, depois de um dia de trabalho, focada na aliança, focada no culto da aliança. E ok, quando eu vejo, o Carlos sai, um ano depois, Carlos sai do púlpito. Eu falei, o que o pastor Carlos está fazendo aqui? Ele não vai pregar hoje? O que será que ele está fazendo? Ele só foi naquele dia assistir o culto, ele não foi assistir. E eu me lembro que naquele dia, foi o primeiro dia? Não foi o primeiro dia da aliança. Eu tinha, no primeiro dia, o pastor Carlos chamou as pessoas à frente e eu falei com o Senhor, Senhor, me dá minha família. Tipo, né, Senhor? Já tô aqui me dá esperando, minha Deus. família, né? Assim, um desejo muito grande e tal. E ok. E aí, nisso, o Carlos, depois da oração, né? Teve o momento da pastora Cláudia pedir para os pastores circularem. Ele foi lá pro meu canto, dar uma olhada lá para mim, mas eu estava mulher de Deus, em oração, concentrada. E aí, né, não conseguiu, acabou o culto, eu, já saí fora e pronto. Mas em algum momento você desconfiou que eles estavam te rondando ali, não? Não, eu sabia, não, o pastor Gabriel com ele, não, pastor Carlos está ali sentado e pronto. E aí nisso, teve um congresso, uma conferência que eu fui, eu ainda não estava casada, acho que foi lá no, agora eu vou esqueci o nome, se eu lembrar eu falo. E Deusimar me pegando pelo braço, vamos lá falar com o pastor Carlos, vamos lá, essa parte ele não sabe. Vamos lá, eu falei, Deus me livre, porque jamais, não dá, não tem que ser assim essa forçação, né? E aí nisso, passou a semana da aliança, o Carlos fez um Instagram para a igreja, como ele falou, e de repente devia estar começando a aprender a mexer na ferramenta, começou a me seguir. Estava eu no meu sofá, a igreja de Bom Sucesso está me seguindo. Igreja de Bom Sucesso me seguindo, mas o que é isso, gente? Naquela época, né, eu tinha que aceitar e tudo, aceitei, ele começou a me seguir, Igreja de Bom Sucesso. Daqui a pouco o Carlos Carneiro começa a me seguir. Eu falo, meu Deus, aí eu vi que ele curtiu várias fotos minhas. E eu falo, opa! Eu falo, o que será? Que é isso, meu Deus? Mostrando interesse, investindo pesado. Curtindo. Aí depois eu entrava também, comecei a seguir, vamos curtindo. E a gente começou a se falar assim. Eu postava fotos dos meus sobrinhos, que eu tenho sobrinhos maravilhosos. Beijo pra eles. Sobrinhos. E aí eu postando, né? E ele postava os filhos. E a gente ficou se falando desse modo, curtindo aqui, curtindo aqui. Até que um dia eu fui pro show do Renascer Praise, que eu sou fã. No Teatro Municipal, e eu tava linda, gente. Eu tava linda. Eu me arrumei, fui pro trabalho maravilhosa. E aí, de manhã, antes de sair de casa, eu falei, eu vou botar aqui um recadinho. E aí eu coloquei aqui, hoje tem Renascer, vem comigo. Quem entrar no meu Instagram vai ver, eu tô toda de preto, vai ter, hoje tem Renascer, vem comigo, vocês vão ver a resposta do pastor Carlos. Gente. Olha a resposta do pastor Carlos, que pena, se eu não tivesse o culto de quinta-feira hoje, eu bem queria. Eu falei, nossa, o pastor respondeu no Instagram. E aí, nisso, ok, quando eu estava lá, tirei uma foto, postei, ele comentou, e depois botou no direct
que os umbrais dessa porta, eu tirei uma foto no umbral, os umbrais dessa porta nunca mais serão os mesmos. Que isso, é um poeta, né? Aí depois eu falei com ele que depois a gente conversaria mais, eu contaria como... E foi o que fiz. Quando eu cheguei do show, eu comecei a falar com ele no direct e ele me chamou para o culto do Aviva. E aí que ia ter na igreja, isso era tipo, ainda naquela semana. E eu fui pro culto do Aviva, sentei lá atrás, quieta assim, toda, né? Ali tinha pessoas que eu conhecia, o Bruno e a Lana que tinham sido de piedade. E aí, quando acaba o culto, ele olha para trás e faz assim. Vem aqui na frente. Aí quando eu vou pra frente, o Bruno e a Lana estavam ali. Aí o Bruno, né, vira pra mim e fala assim, Débora, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, a pior pergunta! A pior pergunta Até hoje eu mexo com ele. Até hoje eu mexo com ele. O que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim aqui assistir o culto, vim conversar. Tá bom. Aí o Carlos tranquilo, conversando comigo, assim... Poxa, você é mais linda pessoalmente. Gente, olha só, o Carlos, ele é uma pessoa extremamente, assim, comedida, extremamente discreta. Isso que vocês veem é exatamente o que ele é. Mas eu, assim, olhando, avaliando toda a forma como ele interagiu, essas estratégias, isso tudo, eu falo pra ele, foi Deus purinho na sua vida. Deu uma ousadia. Porque deu uma ousadia, porque comigo, pra me conquistar, tinha que ser assim, entendeu? Pra me tirar as palavras. E tudo que ele falava me deixava sem palavras. Quando ele falou, você tá sem carro, você tá vindo de carro? Eu falei, não, vim de Uber. Quer que eu te leve em casa? Eu fiquei assim, ele não se importa de me levar em casa e tal, mas a gente já havia conversado. Então eu fiquei naquela, e aí tudo bem, ele me deixou em casa e a gente marcou um encontro. E nesse encontro foi quando ele me pede pra namorar. Só que teve uma parte que eu falei com ele, quando ele falou assim, que eu fiquei assim, você vai me namorar? Teve uma parte lá que eu falei, olha só, quando se eu tiver oportunidade eu vou dar uma consertadinha. Que agora você é pastor, né? Não, que você é pastor. Eu falei assim, olha só, mas... Você tá me pedindo para namorar, a gente tem conversado ainda há um pouco tempo. Não seria melhor a gente continuar conversando e depois a gente fala sobre namoro? Porque na realidade, gente, eu tinha um receio de repente, eu não... E se não der, sabe? Sim. Se não der, se não der match, né? Se não der. E aí, como é que vai ser isso? Então, ele sendo pastor... Era mais pra proteger, né? Era mais, exatamente. Tanto. Se não der, de repente a gente vê que não tem nada a ver. Então, eu não queria estar com essa exposição. Ele mas virou ele tava e falou com certeza, assim, né? mas olha só, quem disse? A gente não pode se conhecer namorando? Aí eu fiquei sem palavras. Eu falei, então eu aceito. Ele de novo. Deixando sem palavras. Ele estava me deixando sem palavras. E eu aceitei. Aí foi um ano de namoro. Um ano depois a gente casou. E eu confesso para vocês, assim, que o Carlos é muito mais do que eu pedi a Deus. E eu sei que existem, principalmente no universo feminino, né? Existem, assim, nessa questão de casamento, existem muitas controvérsias com relação a essa vontade de Deus. E isso permeia os jovens, adolescentes. É a vontade de Deus? Deus se mete nisso? Deus não se mete nisso? Como é que é isso? Né? A gente passa por vários ciclos, a gente passa por várias coisas. Principalmente, por exemplo, quando a gente foi magoada, quando a gente foi ferida, a nossa tendência é estar jogando tudo pro alto. Por exemplo, eu passei por essa fase de divórcio, eu fui traída. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho na minha história, mas depois eu retomo. Quando eu tinha 15 anos... Eu estava numa formatura, que a igreja que eu fazia parte tinha um seminário bíblico onde vinham alunos e jovens do Brasil inteiro. Então eu cresci nesse meio, assim, conhecendo gente do Brasil inteiro. Eles vinham passar um ano no Instituto Bíblico. E eu me lembro que numa formatura do final do ano, eu tinha 15 anos, estava sentada lá, eu amava tanto a obra de Deus, como eu já falei com vocês, né? Malicuia. Já ficava domingo o dia inteiro e era aquela coisa que o meu sonho com 15 anos era me casar com um pastor e fazer a obra de Deus. O meu sonho não era ser mãe, o meu sonho era se casar com um pastor. Mas só que eu entendo hoje
que, por que o pastor? Não é por causa do título, é porque no meu entendimento de adolescente, um pastor seria um homem mais próximo de Deus. Um pastor seria um homem mais intimidade com Deus. Então eu queria muito isso. E acabou que eu passei por essa situação toda do divórcio. E quando eu estava nesse período ainda, né? De sozinha, teve vezes que eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, esquece aquilo que eu te falei, tá? Eu não quero mais saber de pastor. Porque nós somos assim, né, mulheres? Nós somos assim. De vez em quando a gente é meio mal criada. Eu falo, esquece aquela oração que eu fiz, eu não quero. Deus apaga. Apaga o que eu falei, eu não quero mais saber e tal. Só que eu entreguei para o Senhor e eu falei, Senhor, realmente eu quero que o Senhor escolha. E falando dessa questão da vontade de Deus para a nossa vida e para relacionamentos, eu creio que isso é algo muito particular. Mas o que eu tenho para mim, baseado na experiência que eu vivi, é que é aquela passagem bíblica onde o Senhor fala para o homem, faça conforme a sua fé. Você tem fé suficiente para que Deus te apresente alguém? Então, assim vai ser. Eu pedi para Deus, eu não sei escolher, o Senhor escolhe para mim. E o Senhor fez essa conexão. Mas para isso existe uma parte que cabe a mim. Sim. Eu preciso estar com meu coração aberto, eu preciso estar liberada, eu não posso estar com o coração dividido, eu tenho que esperar. E foi todo um tempo seu também de renovar, né? De tudo que você viveu na sua história passada. Às vezes, se fosse naquele um ano antes lá, quando eles estavam lá se organizando para acontecer, se tivesse acontecido, de repente não tinha dado certo. Não. E aí foi um ano depois que aí ele tomou iniciativa, porque ele não estava se sentindo. Exatamente. Porque ele também não estava se sentindo pronto. Isso. Então é justamente isso, né? Às vezes a gente quer apressar algumas coisas, aí fica a dica pra você. Às vezes a pessoa certa na hora errada. Isso mesmo. Quer apressar os processos, mas quando na verdade existe o tempo da liberalidade, que você falou, né? Você estava livre, estava pronta, né? E fez essa oração e Deus cuidou de tudo. E algo que eu orava era o seguinte, como eu já tinha passado pelo divórcio, passado esse tempo, eu já estava assim curada, eu já sabia o que eu queria, então eu falei, Senhor, eu não quero ninguém pela metade. Mas aí, quando eu soube da existência do Carlos e tal, eu comecei a orar por ele. Mas eu não orava por ele pedindo a Deus para casar com ele, não. Eu orava porque, tipo, eu já tinha passado por aquilo. Eu orava, comecei a orar por ele para Deus estar liberando aquela dor, para Deus estar liberando, porque eu sei como é difícil. Você já passou pela experiência, sabia como que era. E aí eu comecei a orar por ele. Mas Deus faz as coisas assim infinitamente além de tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. Enquanto a gente está esperando, a gente tem que viver um dia de cada vez. Enquanto a gente espera, a gente vai viver a vida, a gente faz novas amizades enquanto a gente espera. Né? A gente vai estudar, vai crescer profissionalmente. Enquanto a gente espera, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo e a gente precisa estar seguindo. E não é esperar de não fazer nada, é esperar de outra forma. Exatamente. Enquanto a gente espera, é isso que a gente gostaria. O Senhor vai confirmando, né? Agora, é importante, né, que cada mulher, a gente aprenda a ser uma excelente companhia para nós mesmos. As minhas amigas falavam, Débora, você vai à praia sozinha, você monta a mesa do café para você sozinha. Eu falei, gente, né? Morei sozinha há muitos anos, sempre botei a mesa do café para mim. Eu ia à praia, tem dia que eu queria ir sozinha, eu ia ao cinema, chamava amigas, e a gente vai seguindo a vida. Tem dias de altos e baixos, nem sempre é assim. Férias, a gente gostaria de estar com uma companhia, com a família, enfim. Mas só que a gente não pode parar tudo e achar que a gente só vai ser feliz quando a gente conseguir. A gente precisa ser feliz agora. Isso. E desfrutar dessa vida, porque só Deus é capaz de nos preencher completamente. E condicionar essa felicidade a outra pessoa, né, na verdade. Você não precisa de uma outra pessoa para ser feliz, né? Você precisa de Jesus. Deus é o único que preenche a nossa vida. Exatamente. Deus é o único. Exatamente. Nossa, que incrível, né? Aí logo depois veio o pedido de namoro. Você aceitou. Eu aceitei, aí ficamos 1 ano e depois nos casamos. E viveram felizes para sempre. Amém. E hoje você está com ele lá na Igreja Nova Vida, em Bom Sucesso. Né? Nova Vida Família da Fé, nossa igreja em Bom Sucesso.
Lá você lidera o grupo de mulheres Isso. do Nova Mulher. E também lidera o grupo de ação social. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Sim, sim. Enquanto você vai contar, gente, Limas Cookie, tá? Por favor, faça sua Só encomenda. comendo. Hoje é de limão. E tem de coco também. Até como se eu não tivesse comido nenhum. Ela Muito já tá bom, eu comendo vou aqui. provar daqui a Prova. pouco. Sim. Gente, Ministério de Mulheres. Uhum. Preciso contar, não posso deixar de falar o início de tudo, porque tem a ver com a nossa querida Dona Elza. Aham. Assim que eu me casei com o Carlos, né, antes até mesmo de me casar, a gente conversava. Infelizmente, eu não tive muito contato com ela, né? Eu tinha uma grande expectativa de conviver com ela, mas foi um curto tempo. Então, assim que eu me casei em outubro, em novembro, ela já estava promovendo encontro de mulheres, me passando o bastão, tipo, nem me perguntou nada se eu queria, né? Débora, tá aqui, olha, as mulheres estão com você, você vai dar o seu testemunho. Eu me lembro numa segunda-feira, eu dando testemunho, ela estava feliz da vida, me apresentando para as mulheres, e foi um encontro incrível. E aí, naquela semana, ela veio a falecer, né? E começou com aquele processo de agravamento da saúde. Mas, assim, então foi dela que eu recebi, né? Foi dela que eu recebi. E nós temos realizado um trabalho, assim, bem legal na Nova Vida. Os encontros a gente realiza às sextas-feiras, né? E o trabalho de mulheres lá da igreja, nós temos, assim, vários trabalhos que envolvem mulheres. Nós temos mulheres amigas de oração, a gente tem grupos de oração, tem as Déboras, né? As Déboras, mulheres de joelho, filhos de pé. A gente tem, né, esse encontro que acontece às sextas-feiras. Então, a gente tem tido, assim, temos mulheres valorosas, mulheres que inspiram, e que a gente está aí com uma proposta entrando em 2024 com muita animação com essa proposta da conferência, né? Inclusive, vamos fazer uma propaganda aí, ó. Dia 9 de março, nas nossas igrejas, vai ter uma conferência de mulheres. Então, você procura saber qual é a Nova Vida mais próxima, entra no Instagram da sua igreja para você saber o horário certinho. Eu não sei se todos vão começar no mesmo horário. Às 14 horas. 14 horas. É mesmo? Então, 14 horas, Nova Vida, conferência de mulheres, e vai ser incrível ter você lá. Tem que fazer uma inscrição. Tem que fazer uma inscrição no aplicativo da sua igreja. Isso aí, um valor simbólico lá, R$10. R$10. Por favor. Né? Só que Bom Sucesso, gente, hoje acabou, né? As inscrições acabaram. Oh, meu Deus do céu. Então fica para a próxima. Para a próxima. Né? Então, porque ainda esse ano, exatamente, eu concorre para outra igreja, mas esse ano ainda também tem a Conferência de Mulheres. Congresso de Mulheres. Dia né? 21 de setembro. Já tá fazendo propaganda aqui no podcast. Isso aí, anota na sua agenda, dia 21 de setembro, o nosso Congresso de Mulheres, que tem todo ano, há mais de não sei quantos anos, muitos anos. Então, você faz parte disso, então venha, já se organiza financeiramente para estar conosco, porque vai ser maravilhoso. E em breve a gente vai aí, surpresas nas redes sociais, que a gente vai lançar o tema. Tá bom? Estamos com grandes expectativas para esse ano de 2024, né? Abrindo esse pré-congresso acaba sendo um pré-congresso, né? Tipo um esquenta, isso aí, entre as mulheres, isso é bom porque comunhão, isso acaba ativando o ano inteiro, né? Muito legal. Isso é muito bom. Isso que a gente quer manter entre elas, né? Muito legal. Essa proposta de Bom Sucesso que a gente vai estar fazendo lá, a gente vai estar fazendo oficinas para mulheres casadas, e outra para solteiras e outra para viúvas e divorciadas. Legal. Eu sinto muito essa necessidade entre as mulheres para que elas... existe uma demanda que clama. Eu não sei se é porque eu estive num desses times durante muito tempo na igreja e eu senti falta. Como se elas não fazem parte do corpo, né? Acho que elas sentem isso, que não tem um lugar para elas por causa de uma situação. Porque você é muito jovem, você acha que você não pode participar de um encontro de mulheres. Não se encaixa no jovem. Você é jovem, você não participa de mulheres, mas você de repente está numa situação divorciada, viúva,
Onde é que de repente ela vai se encaixar em termos de que a Nova Vida é a igreja da família. Sim. Né? Nós temos um trabalho muito forte com famílias, mas eu acho muito importante a gente não se esquecer dos singulares. Exatamente. Dos singulares. Isso é um desejo do meu coração, porque eu já calcei esse sapato. Isso aí. Quantos sapatos? Olha, tem vários sapatos, gente, que eu já calcei. Aí a gente pega e ajuda a tirar a pedrinha do sapato do pessoal. Mas isso é muito importante. Mas isso é uma demanda que eu enxergo na igreja e que muitas mulheres perguntam, poxa, faz um grupo, porque a gente tem o tema específico, a fala, a escuta. Então, assim, a gente está começando a despertar para isso, essa identificação. Legal. Isso é muito maravilhoso, isso é maravilhoso. É muito legal. É Deus que está através de você estendendo esse olhar para essas pessoas, né? E agora eu vou falar o seguinte, a Nova Vida é a igreja da família, mas também é dos singulares, porque se você não tem uma família, né, ainda para poder habitar na igreja, você vai encontrar essa família na igreja. Exatamente. Na igreja, é isso aí, é a sua família. É a família da fé. É a família da fé, exatamente. Então é a nossa igreja. Não se preocupe, se achegue. Você que é divorciado, solteiro, né, tem uma história, do jeito que você tiver, vem para a igreja. Aqui você vai encontrar pessoas que você vai se conectar e vai ser lindo. E vai se identificar. Exatamente, e vai ter uma história maravilhosa. Fora as mulheres, você também tem um trabalho de ação social. Isso, o trabalho de ação social estava no meu coração desde muito tempo, desde que eu coloquei o pé lá na Nova Vida de Bom Sucesso, porque eu sou assistente social de formação, trabalhei durante anos numa empresa voltada para a construção civil, na realidade era um serviço social da construção civil, e a minha área, eu era supervisora de relações institucionais, eu cuidava de projetos especiais, então a gente fazia todo um relacionamento comunitário de uma obra. Então, se tinha uma construtora num determinado lugar e ela queria o programa de relacionamento comunitário, a gente ia para lá, a gente fazia uma pesquisa de campo, a gente começava a oferecer qualificação, olhar, né, esse olhar social enquanto a obra cresce. Então eu tive assim a minha formação profissional nessa área e eu sempre enxerguei a igreja, né? Você está ali inserido num contexto, você está num bairro e você tem demandas gritando ao seu redor. São demandas que o governo tem que dar conta? Ok. Sim. Teoricamente deveria dar conta, mas nós como igreja, como corpo de Cristo, o que a gente está fazendo? A gente não pode se omitir. Não podemos nos omitir. Então, em primeiro lugar, o nosso olhar tem que ser para dentro. Como a igreja de Atos, não havia necessidade entre eles, porque a igreja supria de tudo. Sim. Então, antes de fazer qualquer evento, antes de querer fazer qualquer coisa, é um olhar para dentro. Valorizar quem está dentro. Porque às vezes as pessoas querem ir para Gramática, querem ir para a África, mas não querem cuidar dos que estão dentro, né? Exatamente. Você tem que valorizar um irmão seu, você tem gente ali. Como é que você vai ficar tranquilo, feliz, sabendo que tem o outro que não tem um alimento? Não tem alimento, não tem Então, a gente precisa roupa. ter esse acolhimento e a gente tem lá o programa Acolher que atende essas famílias e juntamente, não somente dando a cesta básica, aliás a gente nem trabalha com cesta básica, a gente trabalha com cartão alimentação, né? E aí a gente caminha com elas 6 meses, elas já entram sabendo o tempo de entrar, o tempo de desligamento, porque tem todo um trabalho realizado com elas. Então não é só dar o alimento a gente caminha junto. Pessoas com perfil empreendedor têm um trabalho direcionado, perfil CLT tem profissionais que caminham, então essas pessoas ao longo desses meses, elas têm oportunidades, entendeu? Surgindo, e a gente trabalha para que essas pessoas tenham autonomia, para que elas sigam com as suas próprias pernas, consigam um emprego, uma colocação, dando lugar para outras pessoas. Para outras pessoas serem assistidas e depois elas mesmas voltarem para contar. Exatamente. Várias experiências. Voltarem não só para contar, mas também para colaborar, porque elas foram ali de alguma forma assistidas. Que lindo esse trabalho. Nós temos várias pessoas que já foram recolocadas, saíram do programa e voltaram para contar a sua história. Vida. Muito legal. E como isso é importante, né? É uma questão igual você falou, né? A gente não precisa esperar o governo fazer. Senão nós temos essa capacidade de fazer como igreja, como corpo de Cristo, a gente vai fazer. E a ação social, ela tem eu penso que a ação social é uma estratégia de alcance da comunidade. Porque a comunidade muitas das vezes passa na porta da igreja e ela enxerga um muro, ela não entra. Como é que você acessa?
Sim. Muitas vezes você tem que estar indo lá onde ela está. Uhum. Então, a ação social ela tem um papel primordial de estar criando pontes com a comunidade. Né? Criar pontes, apontar o caminho do céu. E muitas das vezes é a partir do dar mesmo. Né? Porque Jesus pregava, ele estava interessado em alimentar a alma, mas ele tinha também o alimento do corpo. Sim. Então, muitas das vezes é a partir de uma assistência, não um assistencialismo. Né? Mas é uma assistência, um socorro, é alguma ação. Então, isso é primordial. Eu acho que já começa a abrir a porta, né, para o Espírito Santo estar trabalhando na vida dessa comunidade. A igreja se tornar relevante onde ela está. Né? Isso. Porque e mudar a realidade de onde ela está plantada. Porque senão as coisas viram paisagem. Por exemplo, o Bom Sucesso, durante muitos anos, ainda é uma realidade. Pessoas em situação de rua é uma demanda gritante no nosso bairro. Mas só que o que acontece? Cada um com a sua vida corrida, cada um com a sua programação, com a sua vida. O governo não resolve, não adianta, eles não querem ficar. São várias coisas. Só que no final você acaba como corpo de Cristo andando pelas calçadas, tropeçando nessas pessoas. Elas já fizeram parte dessa paisagem que você não consegue vê-los mais como. O que você pode fazer como igreja? O que você pode se juntar a outros para fazer como igreja? Porque a gente não precisa, como igreja, estar inventando a roda, fazendo alguma coisa do nada, e de repente percebendo no bairro que tem uma igreja que está fazendo, tem outro projeto que está fazendo, a gente não pode se unir para poder alavancar isso para cuidar das demandas, né? É a gente olhar para o outro, é fazer essas conexões em prol, né, de um bem comum ali para toda a comunidade. Muito bom. Que bom, Débora, que bom. Como é bom ouvir não só desses projetos, né, que você fez, mas da sua história, né, da sua vida, né, afinal de contas é vida na vida, né, que como a gente aprende, os sapatos que você calçou, né, é verdade. o posicionamento que você tomou, eu fiquei, né, completamente impactado com a história, né, a sua história de 5 anos de idade, né, se você chegou agora, você vai ter que ouvir tudo, vai lá na frente, né, que você vai entender como Deus é bom, como Deus restitui, né, restaura e coloca a gente nos lugares que a gente nunca imaginou. Começamos bem, começamos? Meu A semente das Deus mulheres. do céu, né, e que super convidada. Débora, muito obrigado, né, por esse tempo que você separou aqui pra gente, pra contar a sua história, pra contar a sua vida, pra abrir o seu coração pra gente. Gente, aqui embaixo vai estar o Instagram da Débora, em algum momento, no início ou no final, não sei. Você pode seguir ela juntamente com o pastor Carlos, tomam conta lá da Nova Vida de Bom Sucesso. Tem sido uma bênção na nossa vida como igreja, né? E espero muito que a gente um dia, de repente, um bate-papo a dois, né? Com os dois aqui. Muito obrigado. Se você quiser deixar um recadinho para o pessoal de casa que está assistindo, de casa, do celular, do carro, enfim. Eu quero deixar um recadinho para as mulheres, já que esse é um especial para as mulheres. Isso. Queridas, se joguem nos braços de Deus. Porque como diz o nosso bispo, você não sabe o que pode estar por trás do sim que você dá para Deus. Então, Deus tem coisas surpreendentes para a nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que nós pedimos ou imaginamos. Então, se joga nos braços dele para viver uma vida incrível que só ele tem para te oferecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga sim pra Deus, gente. Até Diga sim pra Deus. Diga sim pra Deus. Isso aí. Todos os dias. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. Pra você que fica em casa, a gente vai conversar mais um pouquinho aqui fora das câmeras. Mas que bom que você ficou com a gente. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar, né, todos os episódios. Todos, né? Deixa aqui seus comentários, a gente quer ouvir a sua opinião sobre tudo que a gente tem falado, né? Se você tem uma sugestão pra gente, não deixe de comentar. É muito bom quando a gente interage, quando a gente tá junto, tá? Então vem estar com a gente tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram. E esse foi mais um episódio do Vida na Vida, o melhor podcast da sua vida. Um beijo, gente. Deus abençoe.